Bom, gente, hoje a gente vai ver sobre tipos de predicado, certo? Vai ser apenas uma noçãozinha para vocês terem uma noção do que é os tipos de predicado. Então eu vou dar uma explicaçãozinha e depois passar a atividade, certo? Então, primeiro a definição aqui, predicado. O que é predicado? É tudo que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não é o sujeito. Então, o predicado está dividido em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Então, o predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome que indica estado ou qualidade do sujeito. É formado sempre por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, os verbos de ligações são ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar no sentido de estar, certo? Então, tem mais outros, mas isso aqui eu fiz, são os mais usados, tá bom? Então, o exemplo aqui, ela está triste. Então, vemos aqui que tem o verbo de ligação, estar. O verbo de ligação liga o quê? O sujeito à qualidade do sujeito aqui, certo? Ao predicativo. Então, seja, ela está triste. Então, triste aqui vai ser o quê? O núcleo do sujeito, certo? Fernando é bonito. Aqui o verbo de ligação está ligando o sujeito, certo? Ao núcleo. O garoto ficou desanimado. O verbo ficar. Pedro anda preocupado. Então, nesse verbo aqui não está indicando a ação, está indicando o quê? Como ele está, certo? No sentido de estar. O estado de como ele está. Ele anda preocupado. Então, no predicado verbal, vai ser um pouco fácil de identificar, porque ele vai vir sempre, certo? Com um verbo de ligação, que liga o sujeito ao núcleo do sujeito. O predicado verbal é o quê? Aquele que tem como núcleo o verbo, que geralmente expressa o quê? Uma ideia de ação. Então aqui, a menina ganhou um presente. Então, esse verbo aqui é um verbo significativo, certo? Então, por isso que ele está indicando o quê? Por está indicando uma ação. João gosta de Maria. Então, o verbo gostar aqui está indicando uma ação. Os jogadores andam pelo gramado. Então, aqui está indicando uma ação. Olha a diferença aqui. Desse anda aqui. Os jogadores andam pelo gramado. Então, é uma ação que eles estão fazendo. Os jogadores andar. Enquanto aqui está indicando o quê? O estado, né, de como Pedro está. Então, anda aqui está no sentido de quê? De verbo nominal. E aqui está no sentido de verbo verbal. Por quê? Porque está indicando uma ação. No predicado verbo nominal é aqueles que têm dois núcleos, certo? Significativo. Um núcleo é o quê? Intransitivo ou transitivo, o verbo, certo? E um nome, que pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, no exemplo aqui, predicado nominal pode ser. Então, tem aqui, ó, o verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Então, a médica voltou exausta. Então, vem aqui a médica. Então, o que está aqui? Dois núcleos. Por quê? Porque um é o verbo e o outro é o quê? Um nome, certo? Então, os dois estão falando do sujeito. Então, vê aqui que é o quê? Um verbo intransitivo. A médica voltou. Exausta. É o quê? É como ela voltou. Então, por isso chama predicativo do sujeito, porque está dando uma característica ao sujeito, no caso, médica. Certo? Então, por isso que predicado, verbo nominal. A ação do verbo, mais a qualidade que está dando ao sujeito aqui, médica. O verbo transitivo direto mais predicativo do sujeito, ou seja, o verbo transitivo direto é aquele que a gente viu na aula passada, né, que precisa de complemento.
A professora deixou. O que ela deixou? A sala. Então, sala aqui vai ser o quê? O objeto. Cansada, certo? Então, vê aqui que tem sujeito, verbo transitivo, o objeto e o predicativo do sujeito. Por que aqui é predicativo do sujeito? Porque esse cansado aqui está dando uma característica ao sujeito aqui, no caso, que é professora. A outra aqui, verbo transitivo indireto e predicativo do sujeito. Quando é que ele é indireto? Precisa de um complemento, ou seja, de que, a que, quando vem uma preposição once, né? Que a gente viu isso na aula passada. Então aqui, ó, Paula assistiu ao espetáculo interessada, certo? Então, vê que aqui o sujeito é Paula. O verbo aqui, ó, intransitivo, porque precisa do complemento. Assistiu o quê? O espetáculo, no caso aqui é o objeto, que o objeto é o quê? A resposta da pergunta. E como ela deixou aqui, interessada, certo? Então, esse interessado aqui, predicativo do sujeito, porque está se referindo a Paula. Então, vê aqui que no predicado nominal nós temos dois núcleos. Voltou e exausto, que está se referindo ao sujeito. Então, a médica, ela voltou e voltou exausta, certo? O professor deixou a sala cansada. Então, como fala aqui do sujeito, que ela deixou e que ela está cansada. Paulo assistiu ao espetáculo. Paula assistiu ao espetáculo interessada. Então, qual é o núcleo aqui que fala sobre Paula? Assistiu e interessada. Então, por isso que tem dois núcleos. O verbo transitivo direto mais o predicativo do objeto. A turista estrangeira achou a atriz bonita. Então, vê aqui que fala aqui a turista estrangeira. Ela achou e bonita. Está se referindo, no caso aqui, ao sujeito, certo? Fazendo a pergunta, ela deixou, ela achou o quê? Objeto direto. A pergunta, ela achou quem? A atriz, bonita. Então, quem é bonita aqui? É a turista estrangeira ou é a atriz? Então, vê aqui que é a atriz. Então, por isso que chama o quê? Predicativo do objeto, certo? Então, aqui é só mais ou menos para vocês terem uma noçãozinha, mas na atividade vocês vão perguntando, como alguns sempre fazem, vai tirando as dúvidas, certo? Que eu vou explicando, tá bom?